Olá, amigos do Gran Cursos Online. Sou o professor Carlos Mendonça e hoje nós vamos começar o nosso curso de Direito Previdenciário já à luz da reforma da Previdência Social. Em outras palavras, nós vamos ver qual o reflexo que a reforma da Previdência teve na nossa matéria. Então nós vamos analisar pontualmente o que foi alterado e quais as consequências no dia a dia das pessoas. Estão preparados? Então vamos lá, corta aqui para a tela, nossa matéria, comigo, professor Carlos Mendonça, e nós vamos partir da teoria geral que tem como fundamento o artigo 201 da Constituição de 88. Só para lembrar que a reforma ela já foi analisada na sua completude nas aulas anteriores. Agora a gente ingressa no estudo da matéria e aí a gente vai colocando o que foi alterado com a reforma. Nós já até vimos esse artigo 201, mas aí vamos partir dele para dar toda a teoria geral da proteção social previdenciária. De acordo então com o artigo 201 da Constituição, a Previdência Social ela será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, que na verdade é um dos 3 regimes de previdência que nós temos, ao lado do regime próprio dos servidores e da previdência complementar. A previdência ela tem como característica o caráter contributivo, a filiação obrigatória, tem que preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e tem que atender às seguintes situações. Repare que já está totalmente de acordo com a emenda 103, a famigerada reforma da Previdência. Teremos a cobertura dos seguintes eventos: incapacidade temporária e permanente para o trabalho e idade avançada. Nessas situações, nós vamos ter a possibilidade de concessão de alguns benefícios. No caso da incapacidade temporária, nós vamos ter o auxílio doença. Já no caso da incapacidade permanente, nós vamos ter o que nós chamávamos anteriormente de aposentadoria por invalidez, agora passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Então, aqui no inciso 1, a modificação introduzida pela reforma foi a mudança do nome. A Constituição não usa mais a expressão auxílio-doença, utiliza incapacidade temporária. A Constituição não utiliza mais a expressão aposentadoria por invalidez. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. A idade avançada ela continua, é o que antigamente nós tínhamos. Aposentadoria por idade. Temos também a proteção à maternidade, que dá direito ao salário maternidade, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Essa situação aqui, desemprego involuntário, pode ser analisado sob a ótica do seguro-desemprego, como pode também ser analisado sobre a ótica do período de graça. O que seria este período de graça? Pois bem, corta aqui para a tela. Nós estamos falando da proteção previdenciária. A Previdência funciona como uma grande seguradora do nosso trabalhador. Então, o trabalhador está segurado. Se acontecer uma dessas situações que nós estamos analisando, ele vai ter direito a um benefício previdenciário. Pois bem, quando ele perde o emprego e se encontra na situação de desempregado, por exemplo, ele tem direito ao seguro-desemprego. Mas, além do seguro-desemprego, a Previdência Social continua protegendo esse trabalhador, ainda que ele esteja desempregado, não por todo o período. Uma parte desse período que ele está desempregado, ele continua protegido pela Previdência. Então, essa proteção dada ao trabalhador em situação de desemprego involuntário é o que a nossa legislação chama de período de graça. É aquele período em que o trabalhador, mesmo sem trabalhar, mesmo sem contribuir, continua protegido pela Previdência. Um exemplo, ele está desempregado, sofre um acidente e fica permanentemente incapacitado. Ele pode ir à Previdência postular uma aposentadoria
No caso, antigamente era por invalidez, atualmente é por incapacidade permanente. Não tem problema, porque ele está ainda no período de graça, que é um período que a Previdência protege, mesmo sem ele estar trabalhando ou até mesmo sem ele estar contribuindo. Veremos isso nas próximas aulas, o período de graça. Eu estou apenas acoplando a situação de desemprego involuntário, que tipo de proteção a Previdência dá. Ou é o seguro-desemprego ou é a proteção durante o período de graça. Beleza? Volta para cá então. Continuando. O inciso 4º fala do salário família, fala do auxílio reclusão, desde a emenda 20, que esses dois benefícios são destinados apenas para segurados de baixa renda. É um conceito que está muito ligado ao valor da contribuição, ao valor do salário que o trabalhador recebe. Não é conveniente agora a gente já falar qual é esse valor, mas é um valor um pouquinho acima do salário mínimo, tá? Então, ganhar um pouquinho acima do salário mínimo, ele é considerado de baixa renda, portanto, tem direito ao salário família e ao auxílio reclusão. Tem aqui no inciso 5 a pensão por morte, pode ser para homem ou mulher, cônjuge ou companheiro, e dependentes, né? São aquelas pessoas que teriam direito à pensão por morte. Repare o seguinte, aqui fala do cônjuge, do companheiro e dos dependentes de um modo geral. Esses dependentes aqui, eles serão divididos em classes, e isso será estudado no artigo 16 da Lei 8.213, tá? Nas próximas aulas eu posso adiantar que esses dependentes são divididos em classes e essas classes indicam uma ordem de preferência, de modo que na primeira classe temos cônjuge, companheiro, filhos, na segunda classe o pai e a mãe e na terceira classe os irmãos, ok? Então é daqui que nós vamos extrair as principais características da proteção previdenciária, notadamente no âmbito do regime geral de previdência social. Então, daquele artigo 201, nós extraímos essas características do sistema previdenciário. É um sistema contributivo, ou seja, corta para mim. Para que você possa ter direito a uma prestação previdenciária, é absolutamente fundamental que você recolha as suas contribuições. É um sistema toma lá da cá. Quem paga tem direito aos benefícios, quem não paga não vai ter direito aos benefícios. Todavia, existem situações peculiares, porque a gente não pode responsabilizar quem não tem culpa, digamos, no cartório. Eu dou como exemplo o trabalhador empregado. Por quê? O empregado, ele não é a pessoa responsável em recolher a contribuição ao sistema previdenciário. Essa responsabilidade, ela recai no empregador. É o empregador que desconta a contribuição do empregado e é ele que repassa isso à Previdência. Caso este empregador não repasse à Previdência, é mais que óbvio que este empregado ele não pode sofrer a consequência. A responsabilidade, nesse caso, é da empresa. É ela que não efetuou o recolhimento. Portanto, caso um empregado, no momento que for postular um benefício, descubra que a empresa não havia recolhido as contribuições, este trabalhador ele não pode ser prejudicado e é assim que a legislação vai tratá-lo, como alguém que foi, digamos, vítima de uma conduta imprópria do seu empregador. Então, quando a Constituição diz, o sistema é contributivo, beleza, eu tenho que contribuir, mas eu também tenho que analisar se o não recolhimento da contribuição foi mesmo culpa daquele trabalhador. Às vezes não é. É uma situação completamente diferente de alguém que trabalha por conta própria, o que o nosso sistema chama de contribuinte individual. Essa pessoa, se não recolher a contribuição, ela é culpada por isso. E, obviamente, que ela vai sofrer as consequências de não ter recolhido a contribuição. Então, ainda que o sistema seja contributivo, eu preciso verificar de quem era a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição. E aí eu já afasto da culpa de empregados domésticos. E vou cobrar efetivamente daqueles que são responsáveis e não recolheram a contribuição, tá? Mas por hora é importantíssimo que você guarde essa informação. O sistema previdenciário é um sistema
contributivo. Muitas vezes a gente vê no dia a dia as pessoas falando assim: poxa, meu vizinho nunca trabalhou e está lá recebendo um salário mínimo. Bom, você pode concluir de imediato o seguinte: ó, isso aí não é uma prestação previdenciária, porque se alguém não contribuiu, ou até mesmo não trabalhou, como que ela pode ter uma prestação previdenciária? As coisas não fecham. Ela até pode ter um benefício de outra natureza, um benefício assistencial. Efetivamente, a assistência social tem uma formatação completamente diferente, então você não pode se deixar iludir com essas informações do dia a dia. Previdência é sistema contributivo. Se a pessoa nunca trabalhou e recebe algum benefício do Estado, deve ser um benefício assistencial, ok? Primeira conclusão que você pode tirar. Vamos continuar, volta para cá. Além de ser um sistema contributivo, é um sistema compulsório, é um sistema de filiação compulsória. É muito importante que você entenda a compulsoriedade do sistema previdenciário, porque nós sabemos que as pessoas normais, elas não são diligentes, né? Ninguém é tão precavido a ponto, eu vou pagar aqui porque pode acontecer alguma coisa comigo. Poucas pessoas são tão diligentes. Exatamente por conhecer a natureza humana é que a Constituição, de forma muito sábia, ela diz, olha, a sua relação com a Previdência, ela é compulsória. Independe da sua vontade. Sim, mas como é que isso se traduz? É o seguinte: se você começou a trabalhar, é uma atividade lícita, automaticamente você se torna filiado à Previdência Social. Essa filiação à Previdência Social tem como consequências direitos e também obrigações. Qual é a minha obrigação? O recolhimento da contribuição. Poxa, mas eu sou empregado. Tudo bem, essa obrigação é da empresa, mas ela continua existindo. A partir do momento que você esteja em uma daquelas situações que nós acabamos de ver, idade avançada, incapacidade temporária ou permanente, gravidez, prisão, morte, surgiu o fato gerador para que você possa pedir um benefício previdenciário. Repare como as coisas vão se encaixando. Então você começou a trabalhar, ótimo, eu tenho uma relação jurídica com a Previdência, direitos e obrigações, está lá, recolhendo as contribuições. Me encaixei em uma dessas situações que o 201 nos apresenta, eu posso postular o benefício previdenciário. Então você começa a estabelecer como é que funciona esta relação. Bom, para ver se você entendeu, corta aqui para a tela. Estou dizendo então que a relação com a Previdência é uma relação compulsória. Então está aqui o sujeito e ele começou a trabalhar. Existe uma relação jurídica com a Previdência porque ela é compulsória. Essa relação jurídica envolve direitos e também envolve obrigações, ok? Qual é a obrigação? Recolher a contribuição previdenciária. Tá, mas esta pessoa não está recolhendo as suas contribuições. Bom, ela está inadimplente com o sistema. Caso no futuro essa pessoa, tenha consciência de que estava agindo erroneamente, o que é que ela pode fazer? Ela pode acertar a sua situação. Ela pode comparecer numa agência da Previdência, expor a sua situação. Olha, eu estava trabalhando por conta própria e não estava recolhendo a minha contribuição. Eu quero regularizar isso. Essa pessoa poderá fazer o pagamento, deixa eu colocar aqui, retroativo. E liquidar o débito que ela tem com a Previdência. Tá, mas por que ela pode fazer o pagamento retroativo? Porque a relação jurídica existia, porque ela é compulsória. A partir do momento que eu permito que alguém trabalhe e não recolha as contribuições, aí esquece. Aí o sistema não é compulsório, o sistema é voluntário, é para quem quiser. Que eu não posso admitir que uma pessoa diga, não, eu não quero proteção previdenciária, razão pela qual não estou recolhendo as minhas contribuições. Essa possibilidade, ela não existe. Ninguém tem a opção de não recolher a contribuição. Beleza, a gente sabe que um monte
de gente não recolhe a contribuição. Mas isto não significa que esta conduta seja chancelada pelo sistema jurídico. Se as coisas funcionassem, né, como deveriam funcionar, a pessoa trabalharia e recolheria a contribuição. Mas o mundo não é perfeito. Pode sim acontecer da pessoa exercer a atividade por um período sem ter recolhido a contribuição. Ela pode no futuro voltar, retroagir e quitar esse débito, na tentativa de regularizar essa situação. Dito isso, tem uma outra situação também importante para você começar a raciocinar dentro da nossa matéria. Sabe qual é? Volta para cá. Vamos imaginar agora um outro exemplo, tá? A pessoa está aqui, ela começa a trabalhar e, diferente daquela, recolhe religiosamente em dia todas as suas contribuições. Ela fica tão maravilhada com essa relação jurídica que tem com a Previdência, que ela tem a seguinte ideia: poxa, eu já estou aqui com 28 anos, eu acho que eu comecei a contribuir muito tarde para o sistema. Eu vou na Previdência perguntar se eles aceitam um pagamento retroativo referente a 7 anos. Eu estou com dinheiro aqui guardado, eu vou pagar 7 anos de atrasados. É a dúvida que esta pessoa tem. Ela comparece numa agência da Previdência e diz o seguinte: olha, eu não trabalhei e tal, mas eu acho que comecei muito tarde, né, essa minha relação com a Previdência, e eu queria pagar 7 anos de atrasados. A questão é, essa pessoa poderia recolher esses 7 anos atrasados? Lembrando que a relação jurídica previdenciária, ela é uma relação compulsória, independe da sua vontade, mas ela surge no momento em que a pessoa começa a trabalhar. Como essa pessoa começou a trabalhar aqui, tá? Ou seja, daqui para frente, ela não tinha nenhuma relação jurídica com a Previdência, ela não trabalhava. Se ela não trabalhava, ela não recebia salário, portanto não tem qualquer fato gerador. Não seria possível esta pessoa pagar os 7 anos atrasados. É diferente da situação anterior, em que a pessoa trabalhava e não recolhia a contribuição. Neste caso, pode-se sim recolher os atrasados. Agora, a Previdência ela não vende tempo de contribuição. Ninguém chega lá no balcão e diz aí, me vê aí 7 anos de contribuição. A Previdência não vai te vender, ela apenas vai querer receber o período em que você trabalhou e não recolheu as contribuições, ok? Só para você entender esse caráter compulsório da Previdência Social. Além disso, são características da Previdência a necessidade, a obrigação. Repare que isso é um comando que emerge da Constituição, aqui, ó, do artigo 201, inclusive com a redação dada pela reforma da Previdência. O sistema ele tem que ser equilibrado financeiramente e atuarialmente, tá? Os dois têm que ter equilíbrio financeiro, ou seja, eu não posso gastar mais do que eu arrecado, isso eventualmente pode acontecer, mas eu tenho que ter uma fórmula, um mecanismo para apagar esse débito, para combater o déficit financeiro. Eu também tenho que ter um equilíbrio atuarial. O que é o equilíbrio atuarial? Bom, aí já tem a ver um pouco com as estatísticas. Imagine que 3 pessoas, tá, sejam os contribuintes de um sistema previdenciário. Eu só tenho essas 3 pessoas, não tem mais nada, tá? Todas elas têm 21 anos e elas vão trabalhar, sei lá, até os 65 anos. Todas elas, ok? Vamos botar aqui. 65 anos. Vou botar aqui 65 anos, ok? Bom, um dia essas 3 pessoas irão se aposentar, ok? Bom, quando essas pessoas estiverem lá na frente, recebendo a aposentadoria, eu preciso repor essas peças, eu preciso de outros trabalhadores aqui, ó, contribuindo para o sustento daqueles 3 que estão lá na frente recebendo a aposentadoria. É mais ou menos isso que se faz no cálculo atuarial. Eu verifico o seguinte, olha, quantas pessoas eu tenho hoje? Essas pessoas vão se aposentar ao longo do tempo. Eu terei pessoas suficientes trabalhando para custear essa aposentadoria?
Ah, professor, mas por que eu não custeio com o dinheiro que elas contribuíram? Bom, poderia ser assim se o sistema fosse capitalizado, se fosse um sistema de capitalização onde cada um recolhe para sua conta individual. Mas nós ainda adotamos o sistema de repartição simples, ou seja, as pessoas de hoje pagam a contribuição que vai custear as aposentadorias de hoje. E isso aí é uma realidade atual, mas e no futuro? Será que eu tenho, matematicamente condições de garantir que esse sistema atuarialmente ele é equilibrado? Porque se hoje eu tenho uma população relativamente envelhecida, eu posso projetar para o futuro próximo a aposentadoria e verificar se a massa de pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho vai ser suficiente para o custeio dessas aposentadorias. E a gente verifica que o nosso país está envelhecendo muito rapidamente e não está tendo a peça de reposição. O número de filhos tem diminuído bastante. Isso para o futuro é um problema, porque eu vou ter uma massa muito grande de pessoas aposentadas e poucos jovens trabalhando. O que é que isso traz? Um desequilíbrio atuarial. A Previdência ela fica de olho nesses dados do IBGE exatamente para projetar se o nosso futuro é promissor ou se é um futuro tenebroso. E hoje a gente tem a perspectiva de um futuro tenebroso, porque como a nossa população está envelhecendo muito rápido, o número de aposentados ele vai ser tão grande onde os trabalhadores da ativa não vão conseguir suprir financeiramente o caixa do governo para ele bancar essas aposentadorias. Então você tem que tomar algumas medidas, incentivar talvez as pessoas a terem filho ou postergar o momento da aposentadoria. Por quê? É um comando constitucional. Volta para cá. O que a Constituição determina? Olha, você tem que ter equilíbrio atuarial. Você tem que se preocupar com isso, porque se você não tiver essa preocupação, vai chegar um dia em que nós seremos surpreendidos porque o número de aposentados vai ser muito maior que o número de pessoas trabalhando. E isso é um problema matemático, ok? Sabemos também que do artigo 201, é de onde nós extraímos tudo isso, a Previdência ela cobre alguns riscos, tá? Porque ela tem uma natureza de seguradora, igual carro. Quando você faz o seguro de um carro, ele cobre o quê? Olha, cobre acidente, cobre roubo, cobre incêndio. E a Previdência enquanto seguradora, o que é que ela cobre? Bom, ela cobre a morte do segurado, aí deixa uma pensão, ela cobre incapacidade, tanto temporária quanto definitiva, a gente tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a idade avançada, que traz a aposentadoria por idade, gravidez, no caso salário e maternidade, o desemprego involuntário, muito em moda hoje em dia, que traz o seguro-desemprego, tem a prisão para o auxílio-reclusão e os encargos familiares que a gente encaixa aqui na figura do salário-família. Então, são as situações, digamos, cobertas pela Previdência Social. E aí a gente pode tirar algumas conclusões, concordam? Tipo, que conclusão? Veja bem, olha o que diz o artigo 1º da Lei 8.213. É a principal lei do sistema previdenciário. É esta lei que rege os benefícios do INSS. E seu artigo 1º, ele introduz a matéria dizendo, olha, a Previdência, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção. Por quais motivos? Incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Mas aí temos um problema. Qual? A lei, ela menciona o tempo de serviço. E se a gente retorna lá nos riscos, esses aqui, que eu estou tirando tudo do artigo 201, não há qualquer menção a tempo de serviço. Portanto, atualmente, o tempo de serviço, ele não é motivo para você postular um benefício previdenciário. Ele está aqui equivocadamente. Posso até dizer que a reforma da Previdência revogou esse tópico, mas é uma revogação tácita. Se você hoje tiver uma lei
tá, lá no site do Planalto, vai constar o tempo de serviço. Eu estou dizendo, ó, esse tempo de serviço, apesar de mencionado na lei, ele, na verdade, não gera nenhum tipo de benefício. É como se ele tivesse sido revogado tacitamente pela emenda constitucional de número 103. Vou colocar aqui para você, ó. Revogado tacitamente. O que é uma revogação tácita? Pela emenda constitucional 103 de 2019. É o seguinte, às vezes a revogação é expressa. Aí embaixo está escrito artigo revogado por tal, tal, tal. E às vezes, diante de uma incompatibilidade, o dispositivo foi revogado. Não foi expressamente, foi revogado tacitamente. É o que aconteceu com o tempo de serviço presente no artigo 1º da Lei 8.213. Ele já está incompatível com a Constituição, principalmente após a reforma da Previdência, porque o tempo de serviço não gera mais aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, ela está revogada pela reforma da Previdência. Agora a pessoa vai se aposentar por idade. Tem que ter uma idade com um tempo mínimo de contribuição. Ah, professor, olha o tempo aí. Não. Eu estou dizendo que não existe uma aposentadoria calcada exclusivamente no tempo de serviço. Isso acabou, isso não existe mais. Agora há uma conjugação de tempo ou com idade, ou às vezes uma invalidez. A invalidez é um caso fortuito, independentemente do tempo de contribuição que você tenha, tranquilo? Então a primeira conclusão que a gente tira é essa: a aposentadoria por tempo de serviço, chamada até pouco tempo de aposentadoria por tempo de contribuição, acabou, deixou de existir por força da reforma da Previdência, ok? Volta para cá. Segunda conclusão, tá? O regime geral de previdência social, chamado de RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, tá? Isso aqui o pessoal tem uma dificuldade de entender tremenda. É muito simples, né? Nós temos a Previdência. A Previdência tem os regimes de previdência social, regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social, regime complementar. Esse daqui, regime próprio, é para servidor. O regime geral é o que a gente conhece por INSS, tá? Eu acabei de mostrar para vocês que o desemprego involuntário é uma situação coberta pela Previdência. O desemprego involuntário é uma situação coberta pela Previdência Social. Só para lembrar você, tá? Essa situação de desemprego involuntário pode gerar um seguro-desemprego ou um período de graça. Beleza? Aí a Lei 8.213, ela nos esclarece o seguinte, olha, sabe o regime geral de previdência social? Aquele lá do INSS? Pois bem, ele vai cobrir as situações, tá? Menos o desemprego involuntário. Por quê? Porque este vai ser objeto de uma lei específica, tá? Portanto, não seria problema do INSS o seguro-desemprego, por exemplo. Seguro-desemprego não é problema do INSS. Quem é que vai pagar isso? Ah, sei lá, outro órgão paga. Não é o INSS que paga o seguro-desemprego, tá? Se o desemprego involuntário tem alguma ligação com o INSS em relação ao período de graça, que veremos nas próximas aulas, tá? Mas por hora, deixa guardado aí na sua cabeça que não é o INSS que paga o seguro-desemprego, é só isso aí que o item está dizendo. Olha, regime geral é bom demais, tá? Ele paga salário maternidade, ele paga pensão por morte, mas ele não paga o seguro-desemprego. Quem é que vai pagar isso? Outro órgão do governo, não é responsabilidade do INSS, tá? Outra coisa também é que o regime geral de previdência social, o RGPS, ele também não vai pagar aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador que faça a opção por um plano simplificado de
previdência. Então, quem preferir aderir a um plano simplificado de previdência social, esse cara não pode se aposentar por tempo de contribuição. Neste momento, início do curso é um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar melhor quando chegarmos no momento oportuno. Por hora, basta você saber. Tá, o RGPS paga tudo? Não, ele não paga o seguro-desemprego e ele não paga a aposentadoria por tempo de contribuição para quem aderir ao plano simplificado. Por hora, basta você saber isso, tá? Essas duas conclusões que eu acabei de falar, elas estão resumidas aqui nesse slide. Seguro-desemprego é um benefício previdenciário, mas ele não é pago pelo INSS, é pago por outro órgão do governo. Aposentadoria por tempo de contribuição também não tem natureza previdenciária, tanto que ela foi extinta pela reforma da Previdência. Há muito tempo eu venho dizendo isso. Olha, a aposentadoria por tempo de contribuição nem deveria existir, porque isso não é benefício de natureza previdenciária, tá? E mais uma vez eu explico. Por que, professor, que a aposentadoria por tempo de contribuição não tem nada a ver com previdência? Bom, a lógica é a seguinte: o que é a previdência? Previdência é um seguro. Seguro cobre o quê? Riscos. Que risco? Ah, o cara ficar inválido, o cara morrer, o cara ficar velho. É um risco para trabalhar. E aí a Previdência cobre. O fato de você já ter trabalhado um número de anos não traz nenhum risco específico para você. Então isso quebra essa natureza jurídica de seguro. E detalhe, é um seguro obrigatório, é só isso. Ele não se encaixa nesse tipo de formatação, beleza? É só por isso. Não se encaixa na natureza de seguro. Ah, ainda está com dificuldade de entender? Vou tentar mais uma vez, corta aqui para mim. Você não faz o seguro do seu carro? Sim, para quê? Para roubo, para incêndio, para acidente, para os riscos. Agora, tem seguro que diz assim, olha, vamos fazer o seguro do seu carro? Quando você tiver usado o carro 15 anos, eu te dou um carro novo. Ninguém faz esse seguro. Entendeu? O tempo de utilização do carro, o tempo de serviço, ele não se encaixa na natureza de seguro. Porque o seguro é para acionar quando você não pode mais trabalhar. Agora, você já ter trabalhado um número de anos não te impede de continuar trabalhando, ok? É só por isso, é uma questão, digamos, de lógica jurídica. Mas, de toda forma, a reforma da Previdência foi lá e, bum, acabou. Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Quando chegar nessa idade, você vai lá e se aposenta, beleza? Vamos finalizar aqui, corta para cá. Bom, aí eu já mencionei que nós temos 3 regimes de previdência, o geral, que é o do INSS, o regime próprio, que é de servidor, e esse complementar. O que é o complementar? Bom, complementar é o seguinte, eu posso ter minha aposentadoria do regime geral e mais um complemento. Ah, para que você quer um complemento? Pô, porque eu ganho 10 mil, cara, e a Previdência me paga no máximo 6. Aí imagina, eu passo a vida toda ganhando 10, me aposento, o INSS paga 6, caiu a minha renda. Por isso que eu quero uma previdência complementar, para continuar ganhando 10. Como pode ser também regime próprio de previdência social mais um complemento. Motivo mesmo. Como pode acontecer também de você não ter nenhum regime oficial e você quer apenas o complemento. Pô, mas é complemento sem ter o principal? Sim, pode acontecer. Você não pode pagar a previdência complementar do seu filho, que tem aí 2 dias de vida, vou começar a pagar a previdência complementar. Se ele nunca trabalhar na vida, mesmo assim, um dia ele vai ter direito ao benefício. Ok? Show. Bom, nosso foco agora é o regime geral de previdência social. Ele é muito ligado ao INSS e as principais leis que regem o regime geral são essas que eu estou colocando aqui. A Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios. A Lei 8.212, que é a Lei de Custeio, né, que fala da contribuição previdenciária. O Decreto 3.048, que é o regulamento
De quê? Principalmente da 8.213. Mas não regulamenta também a 8.212? Sim, a 3.048 regulamenta uma parte da 8.212, mas como a Receita Federal agora assumiu a responsabilidade pela arrecadação das contribuições previdenciárias, o decreto 3.048 ficou muito defasado nessa parte de custeio, razão pela qual hoje o principal instrumento normativo que regulamenta isso é a IN 971 de 2009, tá? Essa IN aqui é da Secretaria da Receita Federal. É ela, então, que disciplina, na prática, no dia a dia, como é que se dá essa arrecadação das contribuições previdenciárias. Lembrando que o 3.048 tem algumas informações, mas a maioria já estão muito defasadas, tá? E além do decreto 3.048, eu tenho a Instrução Normativa 77/2015, ela é editada pelo INSS, e esmiuça de forma mais profunda essa relação jurídica previdenciária. Assim, o ideal é que você estude esses instrumentos normativos quando eles constarem do edital. Quando o edital fizer expressa menção, você vai lá. Agora, no dia a dia, se não vai cair na sua prova, o que você faz? Pode dar uma olhada na IN 77, pode dar uma olhada na IN 971, ela vai te ajudar a entender melhor a matéria e às vezes vai dar resposta que não tem na legislação. Por hora, entenda como um complemento do seu estudo, ok? Então, finalizo aqui essa aula, que foi uma teoria geral da relação jurídica previdenciária, e já convido para você ficar por aí, que na sequência nós vamos focar efetivamente no regime geral de previdência social. Combinado? Então tá bom, daqui a pouquinho eu volto.